E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, eu e meus amigos viemos aqui conversar com vocês a respeito de um assunto que é muito importante e é muito relevante, principalmente para vocês que estão saindo dessa fase agora mais infantil, né? Estão entrando na puberdade, entrando na adolescência, e junto a isso estão acontecendo várias mudanças no corpo de vocês, várias mudanças psicológicas também. E é muito importante vocês entenderem por que é necessário, nessa fase, ter uma alimentação saudável e quais são as influências dessa alimentação para o nosso organismo. O que é que acontece quando a gente se alimenta? Quais são os processos que acontecem no nosso organismo, né? Então, hoje nós vamos conversar e vamos esclarecer algumas coisas para vocês que são de suma importância para que vocês entendam, principalmente nessa faixa etária em que vocês estão, certo? Então, o grupo é constituído por mim, Larissa, Ana Luísa, Cícero, Isadora e Sara. Então, para começar, o que seria uma alimentação saudável para vocês? A alimentação saudável nada mais é do que um indivíduo ele ter um equilíbrio na sua alimentação, né? E esse equilíbrio é o quê? Ele vai se resumir a você comer alimentos que te façam bem, alimentos saudáveis de fato, porque esses alimentos eles vão garantir o bom funcionamento do nosso organismo. O nosso corpo ele precisa de carboidratos, ele precisa de lipídios, precisa de vitaminas, sais minerais e também de proteínas, né? Porque todos esses nutrientes eles têm uma funcionalidade no nosso organismo, eles têm algo a contribuir para o nosso corpo. E o déficit desses nutrientes, eles podem nos causar prejuízos, sim, bem como o excesso. Então, por isso, é necessário que haja um equilíbrio, é necessário também que haja uma certa diversidade, bem como é necessário que todos os alimentos que nós chegamos a ingerir, né, eles tenham qualidade, porque todas essas questões, elas influenciam, sim, na boa alimentação e, consequentemente, no bom funcionamento do nosso organismo, não é isso? Então, aqui eu coloquei uma frasezinha, né? Diz-me o que comes, que direi a saúde que tens. Ou seja, se o indivíduo ele se alimenta bem, ele come muita salada, ele come muita carne, come feijão, come arroz, fonte de carboidratos, né? Tudo na medida correta, podemos dizer que esse indivíduo, ele possivelmente, né, ele vai ter uma saúde boa, ele vai ter ali um organismo funcionando legal. Por outro lado, se esse indivíduo ele se alimenta de uma forma que não é tão boa assim, né, não é uma forma adequada, ele já vai ter alguns problemas com relação ao funcionamento do seu organismo e também alguns problemas com relação ao déficit ou ao aumento, tipo, ao o prejuízo, né, de alguns, do excesso, por exemplo, de carboidratos no seu corpo, exemplo do excesso de sódio, que podem causar alguns, podem ter efeitos maléficos, né, para o nosso organismo. Perfil alimentar. Como esses jovens vêm se alimentando? Então, principalmente nessa era muito da tecnologia, né, e tal, isso propiciou com que esses jovens, eles tenham uma tendência ao sedentarismo, porque eles, de certa forma, eles se acomodam, não praticam exercícios e vão sempre atrás, com relação à alimentação, de alimentos que estejam ali mais de forma fácil para eles consumirem. Alimentos prontos, alimentos pré-prontos, né? E isso culmina em uma alimentação não muito positiva. Então, segundo alguns dados, mais de 80% dos adolescentes, eles consomem sódio acima dos limites máximos recomendados. E isso é muito preocupante, porque o excesso de sódio no corpo, eles podem causar muitas doenças. Isso não é bom. Doces, sobremesas e refrigerantes estão entre os 10 alimentos que são mais consumidos entre esse público. E o excesso desses doces, dessas sobremesas, desses refrigerantes, também podem causar, sim, doenças. A gente precisa de doce? Precisa. Precisa de carboidrato, precisa de açúcares, né, de gorduras e tudo mais. Porém, em uma quantidade que não seja muito exagerada, porque a partir disso, quando há um exagero da ingestão desses alimentos, né, que contenham essas fontes, vai ser prejudicial, sim, para o nosso organismo. Mas, por outro lado, arroz e feijão, eles estão no topo da lista dos alimentos mais ingeridos. Isso é muito positivo, né? Bem como
48,2% desses adolescentes, eles vão consumir de 5 mais copos de água por dia. E isso é muito importante também, porque garante ao meu estado do nosso organismo, né? Os nossos órgãos e o nosso corpo, ele precisa muito de água. E, portanto, isso é muito importante. Consumir bastante água. Qual a importância da alimentação para os adolescentes? Então, por que é necessário que eu me alimente bem, que eu coma bem? Qual é o benefício que o meu corpo vai ter com isso? Primeiro, para vocês, principalmente, desenvolvimento corporal. Nessa fase em que vocês estão, o corpo de vocês está desenvolvendo, vocês estão crescendo, vocês estão começando a desenvolver o corpo de vocês de fato, né? E isso é muito importante. Por quê? Quando você tem uma alimentação saudável, o seu corpo vai se desenvolver de acordo com a sua alimentação. Então, você vai ter uma desenvoltura muito legal. Caso contrário, podem ocorrer alguns retardos, né, no seu crescimento e nesse desenvolvimento também. Outro ponto importante, aumento da capacidade imunológica, ou seja, o seu sistema imune ele vai estar funcionando de uma forma muito bacana. Os soldados do bem vão estar ali trabalhando para proteger o seu organismo contra agentes que venham a causar algumas doenças, né? Outro ponto, garantia do bem-estar físico, mental e emocional. E isso é muito importante, gente, porque quando você se alimenta bem, você se sente bem fisicamente, você se sente bem mentalmente, se sente bem emocionalmente, você vai se sentir mais disposto. E se você atrela essa questão da alimentação com exercícios físicos, é um conjunto muito massa. E isso vai ser muito bom, galera. Então, quando vocês puderem fazer exercício físico e se alimentar bem, façam, porque o seu corpo agradece, sua mente agradece e você vai ver a total diferença que faz. Nutrientes. O que são esses nutrientes? Os nutrientes são basicamente as substâncias químicas que são necessárias para garantir, né, esse bom funcionamento do nosso organismo. E elas são subdivididas basicamente em macronutrientes e micronutrientes. E o que são esses macronutrientes? Os macronutrientes são basicamente aqueles nutrientes que o nosso corpo precisa em maior quantidade. Por exemplo, os lipídios, carboidratos e as proteínas. Os lipídios, eles são fontes energéticas também, porém, são fontes secundárias. Eles garantem o equilíbrio eles garantem a proteção, né, dos órgãos do nosso corpo, bem como eles asseguram a temperatura do nosso corpo também, faz com que a gente não perca calor. Os carboidratos, né, que são a principal fonte de energia, ele vai dar disposição para você fazer as suas atividades, para você realizar aquela atividade física massa, e para isso é muito importante que vocês consumam carboidratos. Por outro lado, depois vem o que? Vem as proteínas, que elas são muito importantes, tanto para a construção quanto para a reparação, né, dos tecidos, porque elas são, podemos dizer que as unidades funcionais ali das células, né? Elas são muito importantes para a constituição celular. E as células são as unidades que constituem basicamente todo o nosso tecido corporal. Todo o nosso corpo é constituído por células. E as proteínas estão lá fazendo parte de toda essa composição. E onde essas proteínas vão estar presentes? Nas carnes e nos peixes, por exemplo. E os carboidratos? Onde é que eles vão estar? Os carboidratos vão estar presentes nas massas, por exemplo, no arroz. E os lipídios? Nos óleos. Os óleos são os maiores exemplos de fonte de lipídios. E o que são os micronutrientes? Os micronutrientes são aqueles alimentos, aqueles nutrientes, né, que não são necessários à ingestão em uma quantidade tão grande quanto os macronutrientes. Porém, isso não quer dizer que eles não sejam necessários. Eles são necessários sim, como por exemplo, né, as vitaminas e os sais minerais. Quando a gente não ingere nas quantidades necessárias, pode haver, por exemplo, uma vitaminose. E essas deficiências desses nutrientes podem causar doenças também e prejuízos para o nosso organismo, como, por exemplo, o raquitismo, né, que é a deficiência de uma vitamina também, no caso, existe a xeroftalmia e muitas outras deficiências de vitaminas, bem como a deficiência de sais minerais, né? E todo alimento de origem orgânica e de origem vegetal, basicamente, de origem animal, basicamente, eles vão conter essas vão ser, né, fontes de vitaminas e fontes de sais minerais também.
Aqui nós temos, por exemplo, a pirâmide dos alimentos. E essa pirâmide, ela fala basicamente os alimentos, a base dela diz respeito aos alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. E aqui nós temos uma fonte, digamos, basicamente de carboidratos, né? Que são arroz, o pão, massa, batata, mandioca. E essa pirâmide, ela diz mais ou menos a quantidade em relação às porções que você deve consumir desses alimentos. Logo depois vem os legumes e as verduras e também as frutas, né? E logo em seguida vem as carnes e os ovos, bem como o leite, queijo e o iogurte. E logo depois também aquele que deve ser consumido em menos quantidade, porém também é muito importante, que são os óleos e as gorduras, os açúcares e os doces também. E toda essa alimentação associada aqui à prática do exercício físico vai ser muito bom para vocês, para o desenvolvimento, para o funcionamento do organismo de vocês, fazer todas aquelas funções que ele deve fazer. Mas e qual o caminho feito por esses alimentos após eles serem ingeridos? Ou seja, o que é que vai acontecer com esses alimentos depois que eu ingiro eles? Os alimentos, basicamente, eles vão começar a digestão, digamos que ali na boca, né, de uma forma mais simples para vocês. Na boca, depois da boca, ele desce pelo esôfago, do esôfago, esse alimento, ele segue para o estômago e ali no estômago, basicamente, é onde vai ocorrer o processo da digestão, isso junto com algumas enzimas, né, a ação de algumas enzimas, e depois o que vai ser importante para que o nosso organismo absorva de proteínas, nutrientes e tudo mais, eles vão seguir para o intestino delgado, e o que não vai ser importante para o meu organismo, ele segue ali para o intestino grosso. E do intestino grosso, ele vai ser descartado, segue para o reto, segue para o ânus e vai ser expelido para fora do nosso corpo. Então, vai ser basicamente o quê? Vai ser basicamente a gente comer, a gente engolir, a gente digerir, absorver e depois eliminar. Então, agora eu passo a palavra para os meus amigos, que eles vão dar continuidade para vocês. Uma parte importante para ter uma alimentação saudável é que você saiba o que exatamente você está comendo. Então, os alimentos, eles são categorizados de acordo com o tipo de processamento que eles sofrem ao longo da sua produção. Porque isso condiciona o seu perfil de nutrientes, o gosto, o sabor, e influencia também na combinação com quais os outros alimentos com que eles serão ingeridos e até mesmo na quantidade que a gente consome. A primeira categoria, então, corresponde aos alimentos que são in natura ou minimamente processados. Os alimentos in natura, eles são obtidos diretamente de plantas ou de animais e eles não sofreram nenhuma alteração após eles terem deixado a natureza. Já os alimentos minimamente processados, eles são alimentos in natura, que já sofreram pequenos processos sem adicionar sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias. Exemplos desses processos são limpeza, retirada das partes não comestíveis ou indesejáveis, fermentação, entre outras. E essas técnicas de processamento, elas são utilizadas para aumentar a duração dos alimentos in natura, para preservá-los e para que eles possam ser armazenados. E, além disso, também facilita a preparação e a digestão e torna eles mais agradáveis ao nosso paladar. Pode passar, Lari. E como esses alimentos eles são bem naturais, eles são os que mais devem ser consumidos na nossa alimentação. E eles são considerados a base da nossa alimentação. Isso é porque, por exemplo, os alimentos de origem animal, eles são boas fontes de proteína e da maioria das vitaminas e minerais. E os alimentos de origem vegetal, eles são boas fontes de fibras e de vários nutrientes, além de eles serem menos calóricos. Então, essa categoria de alimentos, vocês, todos nós, devemos consumir bastante e ela deve ser a base da nossa alimentação. Pode passar, né? A segunda categoria são os produtos que são extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza, e eles são usados para temperar e cozinhar os alimentos e criar preparações culinárias variadas e saborosas. E eles devem ser consumidos em pequenas quantidades.
Exemplos são os óleos, as gorduras, sal, açúcar. E o motivo os motivos pelos quais eles devem ser consumidos em pequenas quantidades são porque eles são produtos com alto teor de nutrientes que podem acabar sendo prejudiciais à nossa saúde quando eles são consumidos em grandes quantidades. Por exemplo, aumentando o risco de doenças do coração, de cárie dental, de obesidade e outros problemas de saúde. A terceira categoria, ela corresponde aos produtos que são fabricados essencialmente com a adição de sal, açúcar ou outras substâncias de uso culinário a um alimento in natura ou minimamente processado. E são facilmente reconhecidos como versões modificadas do alimento original. A quantidade desses alimentos ela deve ser em pequenas quantidades, como ingredientes nas preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Pode passar. E o seu consumo também deve ser em pequenas quantidades, porque os ingredientes e as técnicas utilizadas no processamento elas podem causar alterações ruins na composição dos alimentos dos quais eles são feitos. E a presença de sal, açúcar em grandes quantidades, como a gente já viu, ela pode ocasionar o aumento do risco de doenças do coração, obesidade, entre outras. Já a quarta categoria, que é a categoria que mais deve ser evitada, é a de produtos ultraprocessados, que são os produtos que passam por várias etapas e técnicas de processamento, e eles também têm adição de muitos ingredientes, inclusive de alguns que são de uso exclusivamente industrial. E o objetivo de todo esse processamento e da adição dessas outras substâncias é, além de aumentar a duração desses alimentos, dar cor, sabor, aroma e textura atraente a eles. Essa categoria ela tem que ser evitada por vários motivos. Entre eles, a presença de ingredientes ricos em gorduras e açúcares, como a gente já viu, além da grande quantidade de sal, que como a gente já aprendeu, isso pode causar doenças do coração, cárie, obesidade, entre outros problemas de saúde. Eles, além disso, costumam ser pobres em fibras, vitaminas e minerais, então eles não são bons para a nossa saúde. Eles costumam proporcionar a ingestão de mais calorias do que a quantidade necessária, até porque eles são produzidos para serem consumidos em grande quantidade. Então, são produtos produzidos com embalagens grandes, de fácil acesso, que podem ser consumidos em qualquer lugar. E eles também, isso impacta não só a vida social, como também o ambiente, porque são produzidos em várias embalagens descartáveis, e também essa facilidade de serem consumidos em qualquer horário, sem uma hora fixa, no caso, sem a necessidade de preparação, muitas vezes, faz com que a interação social relacionada com a alimentação, ela seja deixada de lado. E isso é prejudicial em vários aspectos. E, por fim, depois de aprender sobre as 4 categorias, a gente pode, então, colocar uma regra de ouro relacionada ao consumo dessas categorias. Pode passar, Laís. E a regra de ouro, ela consiste basicamente em preferir alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias, escolher água, leite e fruta no lugar de refrigerantes, bebidas lácteas e biscoitos recheados, preferir comida feita na hora e também sobremesas caseiras, em vez de sobremesas industrializadas. E agora, depois de falar sobre as categorias, a gente pode entender o porquê de se alimentar bem. E eu vou passar. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né? Como a Lari e a Sara já comentaram bem sobre esse processo todo da alimentação saudável, né? A gente tem aqui um questionamento, né?
Tá, é bom, é importante a gente comer bem, mas por quê? É muito interessante, a Lari até comentou já um pouco com vocês, durante esse período ali da adolescência, né, do início da puberdade, ou para quem já está no meio, para quem já está no decorrer dessa puberdade, a gente precisa de uma certa nutrição para o desenvolvimento do seu corpo. Então, ter uma boa alimentação, uma boa nutrição corporal é fundamental para que esse processo seja extremamente benéfico para você e que dessa forma a gente possa ter um equilíbrio ali, tanto de maneira física quanto mental, psicológica, uma vez que esses fatores vão sendo encaminhados, né? Então a gente tem uma maior longevidade de vida, uma vida mais saudável, com mais benefícios para o corpo, para o cérebro. Então, dessa maneira, eu vou comentar com vocês agora um pouco sobre essas questões da alimentação saudável e não saudável. Pode passar, Lari. Bom, e aí, primeiramente, para a gente começar a falar sobre, eu gostaria de estabelecer três definições entre comer, alimentar e nutrir, que são diferentes. De maneira bem direta, comer basicamente é quando você quer matar a sua vontade ou encher o seu estômago, ou de maneira mais informal, encher o bucho. Você quer só encher o bucho que você está morrendo de fome, então aquilo que tiver na frente você vai comer e pronto. Aí pode passar mais um, Lari. Aí. Aí, como você pode ver, ó, esse amigo aí, olha o tamanho do prato dele, né? Então, ele não tá nem um pouco importando se a alimentação dele tá com os nutrientes que ele precisa ou se tá sendo a mais saudável, adequada para ele, porque ele quer só matar a fome dele. Então, ali nós temos o ato de comer. Já alimentar, a gente, tanto alimentar quanto nutrir, a gente tem uma forma mais específica, uma visão mais nutritiva daquele alimento que eu estou consumindo. Então, a partir ali da alimentação, eu tenho não mais matar a fome do estômago ou encher o bucho, mas começar a matar a fome da célula, consumindo os nutrientes, né, que a minha célula precisa para que eu consiga ter um bom desenvolvimento, um bom metabolismo. Então, ali na alimentação, a gente tem você saciando a fome das suas células. E aí, entrando ali na alimentação, né, a gente tem a nutrição, que é quando a gente vai ter já a noção dos nutrientes que a gente tá consumindo e os componentes necessários para esse meu corpo, né? Para que eu tenha todo, eu possa nutrir tudo aquilo que seja bom da minha alimentação. Pode passar mais um, Lari? Mais um. E aí, como vocês podem ver, ó, eu tenho ali uma marmita, né? Veja que, principalmente agora nessa questão da parte da alimentação saudável, é muito importante a diversificação. Então, eu consumir bastante produtos nutritivos e de maneira diversificada. Então, carboidratos, proteína, eu tenho ali uma salada, tomate, alface, eu tenho a maçã, né, uma fruta. Então, assim, um prato colorido, um prato bem diversificado é fundamental para que a gente possa ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável que pode ajudar ali no seu corpo e na sua vida como um todo. E temos ali uma outra imagem também, né, que entra na parte ali da alimentação e da nutrição, que é você começar a pensar naquilo que você está comendo, né? E nessa imagem, por exemplo, a pessoa está com uma rosquinha de um lado e uma maçã do outro. E qual é a semelhança desses dois? Os dois são doces. E os dois você pode optar, por exemplo, após um almoço, após uma janta, comer um dos dois doces ali, incrementando a sua dieta. Só que nós temos grandes diferenças. A fruta, ela tem fibras, ela tem vitaminas, então assim, ela é bem mais nutritiva para o nosso organismo. Já a rosquinha não, a rosquinha ela está cheia de processados, açúcar, gorduras, sódio também. A massa dessa rosquinha é uma massa frita, então ela é encharcada de óleo. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar os componentes desses alimentos e imaginar o quão bom eles podem fazer ou não, a gente está encaminhando ali não mais só para o simples ato de comer, mas alimentar e se nutrir. Então, é você ir mais a fundo, você pensar mais nos componentes daquele alimento e o quão bom eles podem ser para você. E a gente vai passar mais um para frente. Pode ir lá. Bom, então aqui, ó, nós temos aqui dois semáforos, né? Um verde e um amarelo.
verde para refeições saudáveis, né? Tem passe livre ali. E as refeições não saudáveis, que é onde a gente tem que ter mais cuidado. A gente vai dar alguns exemplos para vocês terem uma ideia melhor. Pode passar, Lari. Pode mais um. Bom, e aí, basicamente, né, a gente vai tratar aqui sobre essa relação do funcionamento do corpo e das células, né, para alimentar essas células. Então, a gente vai falar sobre o quê? Sobre os nutrientes. Os nutrientes. Então, aqui, nessas refeições que eu vou falar com vocês, o foco maior vai ser em relação aos nutrientes que esse alimento pode oferecer para o meu corpo. Pode passar, Lari. Bom, e aqui a gente começa com algumas relações que esses alimentos podem ter. Alimentos com mais nutrientes, com nutrientes diversificados, com maior quantidade desses nutrientes, eles podem auxiliar o metabolismo do nosso corpo. Pode passar mais um. E aqui, como exemplo, eu tenho um abacate, que é um alimento muito importante, que pode acelerar o nosso metabolismo, sendo muito benéfico para todos, e pode ser consumido das mais diversas formas. Como, por exemplo, eu posso fazer ele no meio doce, né? Com a vitamina de abacate. É bom também se atentar a não usar muito açúcar, que pode acabar sendo não tão saudável assim. Mas pode colocar um pouquinho de açúcar, optar por uma outra opção, açúcar mascavo, mel, né? E sempre tendo um equilíbrio. Além da forma doce, a gente também pode utilizar esse abacate de maneira mais salgada, que não é tão comum na nossa cultura, né? Mas também pode ser utilizado, que é o caso ali da guacamole, que é uma comida muito boa também, que pode acompanhar outros pratos, pode acompanhar carnes. No caso ali, a gente tem um Doritos, né? O Doritos não é tão saudável assim, mas caso você coma de vez em quando, em quantidades pequenas, não vai ser tão prejudicial assim. Dá para comer de vez em quando, né? Desde que se tenha um equilíbrio e não exceda as suas quantidades. Até porque esse Doritos ele tem muito sódio, muitos temperos químicos, né? Então é sempre bom dar uma segurada. Então você pode também optar por trocar esse Doritos por uma torradinha ou por uma massa fina, né? Algo que possa também incluir, que você possa comer essa guacamole ou abacate de maneira salgada. Pode passar. Vai. Pode passar mais. Bom, outra questão muito importante também dos nutrientes é que eles podem auxiliar no processo do fortalecimento da imunidade do nosso corpo. E aqui eu trago as frutas cítricas, que são extremamente importantes e que auxiliam em todo esse fortalecimento da imunidade. E aqui a gente tem limão, tangerina, pocã, bergamota, né, dos mais variados nomes, a laranja, e podem ser incluídas no nossa alimentação diária. Por exemplo, a laranja você pode fazer um suco dela, ou também, caso você não queira fazer suco, você pode usar o limão na sua alimentação, e isso pode ser em qualquer comida que você for ter. Por exemplo, você vai comer um arroz, um feijão e uma carne, você pode colocar esse limão na carne. Nesse exemplo, a gente tem uma carne assada, uma costelinha assada. Então, você pode colocar ali na carne que você vai comer, ou em cima do arroz, do feijão, que você vai estar consumindo essa vitamina C, né, presente nas frutas cítricas, que vão ser muito importantes para várias partes do nosso corpo, mas aqui eu dei mais foco na questão da imunidade, mas também pode ser muito benéfica para a pele e uma série de outros fatores. Pode passar lá. Bom, esse próximo, os três eles são meio que juntos, que seria basicamente pele, cabelo e unhas. E aqui a gente tem uma série de alimentos que são muito importantes para todos esses processos, para deixar eles mais fortes e para auxiliar em todo o seu crescimento e a sua constituição. Um exemplo deles é a cenoura, que ela é muito importante, né, para estimular a produção da melatonina, e essa melatonina que vai oferecer ali uma proteção contra raios ultravioletas. Então, a gente tem ali na cenoura uma grande ferramenta ali para proteção da nossa pele. Então, assim, ela é fundamental na nossa alimentação, e ela pode ser feita de variadas formas. Nesse exemplo ali, a pessoa usou como se fosse uma salada, né? Mas ela pode ser usada no arroz, você pode incluir no feijão, no macarrão, qualquer alimento que você for usar,
dá para incluir a cenoura. Para quem não é muito chegado nela, em rodelas ou algo assim, você ralando, você acaba nem sentindo tanto gosto. Então, dá para ser incluso, né? E de uma maneira muito nutritiva, saudável para o seu corpo. Aí, além disso, a gente tem ali, no prato do meio, a gente tem um fígado. E, basicamente, nós teríamos como principal componente ali o ferro, que seria muito importante ali para a constituição também do cabelo, né, das unhas. Geralmente, pessoas com baixos níveis de ferro apresentam ali cabelos mais quebradiços, quedas de cabelo, unhas quebradiças. Então, o ferro ali a gente tem como componente também muito importante para esse processo, para cabelo, para unhas. A gente também tem ali na parte das folhas verdes escuras, né? A biotina, que vai ser muito importante para a creatina, na composição das unhas, do cabelo e na superfície da pele também. Então, nós temos essa série de alimentos, além de outros, como também o cálcio presente no leite, que vão ser fundamentais ali para o fortalecimento e para a proteção tanto da pele, do cabelo, quanto das unhas do meu corpo. Pode passar. Bom, e por fim, também essas refeições saudáveis, né, mais nutritivas, são muito importantes para questões hormonais. Existem vários alimentos que são importantes na alimentação quanto aos hormônios, mas eu trouxe aqui o brócolis. Existe uma série de alimentos que podem auxiliar na relação dos hormônios, mas aqui eu trouxe para vocês um pouco do brócolis, que é muito importante, porque ele vai favorecer a região do hipotálamo no cérebro, que vai ser importante ali para a constituição posterior de alguns hormônios, que é um alimento também muito nutritivo, que pode ser incluído numa alimentação bem diversificada. Você pode incluir no arroz, pode fazer uma salada, ali no primeiro caso a gente tem uma salada com ovo, né? E assim, de maneira bem geral, todas as alimentações elas podem ser incluídas em outros tipos de alimentos, em carboidratos, com proteínas, e sempre consumidas podem ser muito benéficas e muito nutritivas para o nosso corpo. Pode passar, Lari. Bom, a gente viu então as refeições saudáveis, a gente vai agora para as refeições não tão saudáveis assim. Pode passar, Lari. De maneira geral, eu quis fazer só que é mais uma relação oposta, né? As refeições saudáveis, elas vão estimular, auxiliar, né, naqueles processos. As não tão saudáveis assim, ou pouco nutritivas, elas vão fazer o oposto. Elas não vão auxiliar ou vão atrapalhar, né? Tanto a relação do metabolismo, quanto a imunidade, quanto a pele, cabelo, unhas e os hormônios. Então, uma alimentação não nutritiva, não diversificada, com bastante nutrientes, ela vai acabar fazendo com que essa pessoa não tenha o seu real desenvolvimento ou um bom desenvolvimento das suas propriedades do corpo, seja de metabolismo, de defesa ou externas físicas mesmo. Pode passar, Lari. E aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos de alimentos pouco nutritivos e que são bem presentes na nossa alimentação. Começando pela margarina, que é basicamente gordura hidrogenada, não sendo muito saudável, principalmente porque o nosso organismo não absorve toda essa gordura hidrogenada. E sem falar também que um grande problema dessa margarina é que ela vai reduzir o HDL, que é a gordura boa do nosso corpo, e vai aumentar o LDL, que é a ruim. Ou seja, é bem prejudicial e nem um pouco nutritiva. Outro alimento também pouco nutritivo é a salsicha, que é basicamente uma mistura de mais variadas restos de carnes possíveis, que são ultraprocessados, passam por vários processos químicos e acabam deixando ali uma proteína quase que artificial, sem nutriente também, acumulado de estabilizantes, glutamato, realçadores de sabor, que vão basicamente só enganar as nossas papilas degustativas, né? Que são sensores ali de gosto da nossa língua, e que na verdade não tem nutriente nenhum para o nosso corpo. Outro alimento também que a gente tem aqui como exemplo é o miojo, que é basicamente uma massa feita com trigo, gordura e conservante. Apenas isso, e é frito.
Então, antes, quando a gente pega ali esse macarrão instantâneo, ele é basicamente uma massa que é frita, e aí posteriormente a gente vai, cozinha essa massa e aí joga aquele sachê que é carregado de sódio e temperos químicos também. Então, assim, é ruim por questão do sódio, dos temperos químicos e também por ser pouco nutritivo. Então, se puder evitar, melhor. E outro alimento também pouco nutritivo, mas polêmico, é a tapioca. Ela não faz mal, né? Não é tão problemática quanto os outros alimentos, mas em questão de nutrientes, a tapioca ela não possui muitos nutrientes e também não possui fibras. Então, o que pode acabar ali sendo considerada como uma alimentação pouco nutritiva e muitas das vezes calórica, até porque 2 colheres de tapioca são comparadas ali a um pão francês. Então, esses 4 alimentos ali podem ser considerados, né, como alimentos pouco nutritivos, onde eu tenho que ter mais atenção e evitar o seu consumo, principalmente daqueles processados, né, com mais substâncias químicas. A tapioca não é tão problemática quanto a essa questão de ultraprocessados e químicos, né? Mas só uma atenção a mais que ela não é tão nutritiva assim como, por exemplo, um pão integral ou um pão com grãos para o nosso corpo. E aqui eu tenho uma matéria aqui da USP, né? Que ela traz sobre essa relação, sobre como que uma alimentação baseada em alimentos pouco nutritivos podem ser responsáveis por mais mortes. E aí ele traz até um dado que em 2017, né, ocorreram cerca de 11 milhões de mortes associadas aos fatores de riscos dietéticos. Então, até mesmo por isso, é muito importante a consciência e a noção de uma alimentação saudável e nutritiva. Se possível, evitar ao máximo alimentos pouco nutritivos ou alimentos muito gordurosos, muito químicos, muito processados, e dar mais chance para os alimentos mais saudáveis, com fibras, vitaminas e nutrientes de maneira geral. Pode passar, Lari. É isso, então, agora meu colega vai continuar. Então, agora a gente vai falar sobre o ato de comer em si. Então, eu vou dar algumas dicas de como tornar esse momento mais prazeroso, né? Esse momento das refeições. A gente vai ver quais vão ser os benefícios dessas dicas, que vai ser uma digestão muito melhor, um controle mais eficiente do quanto a gente come. Algumas dicas vão permitir até uma maior convivência com familiares, amigos, maior interação social e, como eu já tinha falado, um maior prazer com a alimentação. Pode passar, Lari. Bom, então a primeira dica é comer com regularidade e atenção. Então é muito importante que a gente estabeleça um horário fixo para cada refeição. Então, um horário para o café da manhã, um horário para o almoço, um horário para o lanche da tarde, um horário para o jantar. É muito importante que o nosso organismo ele reconheça o horário para cada refeição, sabe? Além disso, é importante evitar beliscar entre o intervalo dessas refeições. Então, você pode, por exemplo, estabelecer, por exemplo, 8 horas o horário do café da manhã. E aí você pode colocar ali no meio da manhã um lanche da manhã também, lá pelas 10 horas, por exemplo. E aí, meio-dia, o almoço. Entre esse horário do lanche da manhã e o almoço, é legal não beliscar outra coisa, outro alimento. Por quê? Senão vai chegar na hora do almoço, você não vai estar com tanta fome assim e não vai comer o quanto era o necessário. E caso você ainda assim sinta um pouco de fome entre o intervalo dessas refeições, evite comer ultraprocessados. Então, é bom ter sempre assim na geladeira uma fruta lavada, um iogurte, que são opções muito mais saudáveis, em vez de uma bolacha recheada, por exemplo, que são alimentos muito tentadores, né? É só abrir a embalagem. Mas por isso que é importante sempre deixar esses alimentos mais saudáveis prontos para você se alimentar. Além disso, é muito importante também consumir o alimento com atenção e sem pressa. E para isso é importante mastigar mais vezes. Você mastigando mais vezes, consequentemente, você
vai comer com mais atenção, não vai comer com tanta pressa assim, vai sentir melhor a textura, o sabor de cada alimento. E aí, isso vai aumentar a sua concentração na hora de comer e vai prolongar a duração dessa refeição. E aí, isso, como eu já falei, vai melhorar, você vai conseguir sentir melhor os sabores e a textura dos alimentos, e também você vai sentir maior saciedade, né? Porque quando a gente come muito rápido e vai direto já comer o segundo prato, não dá nem tempo do nosso organismo raciocinar direito o que está acontecendo. E aí é muito comum que a gente depois se sinta bastante cheio, assim, até meio mal. Por isso que é importante comer sem pressa e prestando bastante alimento e prestando bastante atenção no que a gente está comendo. Pode passar, Lari. Por favor. Ok. Também é muito importante comer em ambientes apropriados. Então, procurar sempre comer em locais limpos, confortáveis, tranquilos. Porque as características do ambiente em que a gente come também influencia nesse momento da alimentação. Então, cheiros, sons, iluminação, conforto, condição de limpeza, tudo isso são coisas que vão interferir. Tanto é que quando a gente vai comer fora, em algum outro lugar assim, se a gente chega no lugar e é um lugar que está sujo, é um lugar que com pouca iluminação, assim, meio sinistro, você vê insetos passando ali, você não vai querer comer naquele lugar, né? Por isso que a gente busca sempre comer em locais confortáveis. Porque esses locais confortáveis e limpos vão ajudar você a se concentrar melhor no momento da refeição e vão te incentivar a comer mais devagar. E assim os alimentos eles vão acabar sendo mais apreciados e vai auxiliar que você não coma em excesso. Bom, também é muito importante evitar celular em cima da mesa, aparelho de televisão ligada. Então, é importante que você sente em uma mesa, como a gente vê aqui na imagem, e preste atenção somente naquilo que você está comendo. É muito tentador a gente comer respondendo uma mensagem, a gente comer assistindo um vídeo no YouTube, ou assistindo uma série, ou um filme, mas essas coisas só ajudam a gente a dispersar, a não prestar atenção no que a gente está comendo. A gente precisa focar mesmo naquilo que a gente está comendo, tá? Por isso que não é legal deixar esses telefones em cima da mesa ou a televisão ligada. Também é importante evitar se comer em pé, ou andando, ou comer dentro do carro ou de algum transporte público, porque você também não vai conseguir prestar atenção no que você está comendo, né? São locais que a gente não consegue mesmo focar naquilo que a gente está comendo. A gente começa a prestar atenção no que está acontecendo ao redor. E geralmente, quando a gente come no transporte público ou no carro, é porque não deu tempo de comer em casa. Então, você está na correria, você vai comer correndo, por isso que não é legal. E também, assim, evitar restaurantes fast foods. Nem sempre a gente vai poder comer em casa, vai ter vezes que a gente vai precisar sair mesmo para se alimentar. E aí é importante escolher lugares que tenham opções mais saudáveis. Então, por exemplo, restaurantes Aquilo geralmente oferecem uma diversidade maior de alimentos, com mais saladas, legumes, verduras, hortaliças, para a gente poder escolher, e a gente consegue escolher o quanto a gente vai comer, né? Porque, por exemplo, se a gente pede um PF, geralmente vem muito arroz, aí vem uma porção muito pequena de salada, de verdura. Já no restaurante Aquilo a gente consegue escolher melhor. E evitar restaurantes fast food, que são lugares que geralmente servem comidas mais ultraprocessadas, com poucas opções de alimentos in natura, que a gente já viu a classificação lá atrás, e que geralmente não são lugares muito confortáveis de se alimentar, assim. Geralmente são muito barulhentos, são feitos ou para a gente comer rápido e comer novamente, ou para a gente comer rápido e ir embora para dar lugar para outra pessoa, para eles lucrarem mais. Então, buscar sempre locais que ofereçam comidas mais saudáveis. Pode passar, Lari, por favor. E, além disso, também é muito importante comer em companhia. Então, sempre procurar comer em companhia, com familiares, amigos, colegas de trabalho ou da escola, né? As refeições compartilhadas em casa, elas vão ser momentos muito importantes para o cultivo e para o fortalecimento dos laços familiares. Então, assim, a gente consegue
ouvir mais os nossos familiares quando se senta à mesa, né? Compartilha-se histórias, e isso tudo ajuda numa melhor convivência e a fortalecer esses laços afetivos. Além disso, a gente pode também comer em companhia quando se está fora de casa. Então, na escola, comer com seus amigos, comer com seus colegas da sala, porque isso vai aumentar o seu entrosamento com seus amigos, você vai conseguir desenvolver mais amizades, e inclusive vai ser importante no seu desempenho de tarefas da escola, assim. Vocês vão poder compartilhar dicas de estudo, essas coisas. E essas refeições compartilhadas, comendo com outras pessoas, vai se evitar que você coma rapidamente. Você vai conseguir comer um pouco mais devagar e prestando mais atenção na comida. Bom, pode passar, Lari. Bom, então, assim, antes da gente passar para o meu colega, a conclusão é que essas 3 recomendações, elas vão ser mais fáceis de serem seguidas quando são adotadas em conjunto e vão ser muito importantes para aproveitar melhor esses alimentos que estão sendo consumidos e desfrutar mesmo melhor desse momento das refeições. É isso. E aí é importante que essas três dicas elas sejam feitas em conjunto, porque você vai ver que uma vai acabar puxando a outra. Tá bom? Muito obrigada. Vou passar agora a palavra para o meu colega. Oi, pessoal. Então, hoje a gente está conversando aqui um pouquinho com vocês sobre alimentação saudável. Os meus amigos já falaram um pouco da categoria dos alimentos, de como eles são divididos, da importância na hora de comer. E eu vou falar um pouquinho, então, como escolher esses alimentos. Que também vai ser muito importante essa escolha. Então, pode passar, Lari. Então, além de você se alimentar bem, de você prestar atenção no que você está comendo, de você comer com tempo regulado, na hora de comprar esses alimentos e de escolher, também vai ser de suma importância. Então, a observação, cheirar, a cor, tá uma cor legal, tá um cheiro legal, a textura, e também a leitura dos rótulos, né? Às vezes a gente vê aquela embalagem cheia de coisa escrita e nem lê, mas às vezes é importante sim ler, porque vai ter informações lá que vai fazer toda a diferença. Então, quando o pai de vocês, os avós forem no mercado, e vocês puderem ir junto para ajudar nessa escolha, é bem legal. Então, em relação a frutas e verduras, o que elas não podem estar? Com as partes ou as cascas, né? Amolecidas, manchadas, murchas, mofadas, isso não é legal. Perfurações e enrugamento, então às vezes as pessoas costumam apertar as frutas, né, para ver se elas já estão boas, e acaba furando, rasgando a fruta, cortando ela. Se ela tiver assim, tenta escolher outra, né? Cheiro ou cor diferente, então você já está acostumada com o cheiro de determinada fruta, uma maçã. Se ela não estiver cheirando bem, também não é legal você comprar ela. Melhor você escolher outra. Pode passar. Daí aqui, eu trouxe algumas imagens para vocês terem uma noção do que é essas frutas manchadas, enrugadas ou mofadas, né, que a gente sempre fala. Então, na primeira imagem é um morango, em cima, né, o morango ruim, vamos dizer assim, e embaixo eu coloquei sempre o que vocês devem comprar. Então, em cima, esse morango, ele tá mofado, né, ele tá estragado, forma essa película branquinha que vocês podem ver. Então, geralmente, quando for comprar morango, olha sempre embaixo da caixinha, porque geralmente os podres, eles ficam embaixo, que é pra gente não ver, né? Então, presta atenção nisso. Do lado tem as maçãs, né, que estão manchadas, estão ali escurecidas, também não é legal. Embaixo eu coloquei uma maçã que estaria boa para consumo. E do lado também tem uma cenoura. Então, por exemplo, a de cima, né, não tá legal também. Ela tá manchada, ela tá enrugada. Dá para ver que a aparência não tá boa. E a de baixo, em contrapartida, tá legal. Você vê que ela não tá com perfurações, não tá manchada. Então, essa daí tá legal para comprar. E aí, além de você ver, né, se tá enrugada, se não tá, se tá perfurado ou não, e os produtos que têm embalagens? Então, os produtos que têm embalagens e rótulos, vale a pena a gente ler. Então, a embalagem, antes de qualquer coisa, pegou um produto na prateleira,
tem que olhar a embalagem. Tá estufada? Tá amassada? Principalmente quando é lata. Não pode estar amassada, não pode estar enferrujada. Então tem que prestar atenção. Pacote não pode estar rasgado, furado, porque aí pode ter alguma contaminação ali. Então sempre prestar atenção na embalagem. Depois que pegou uma lata, um pacote e tá tudo ok, olhar o prazo de validade. É uma das coisas mais essenciais. Porque aí você compra um produto e ele já está vencendo no dia seguinte. Então não pode. Olha o prazo de validade. Vai vir sempre em todas as embalagens, né? Vem a data ali, geralmente junto também com o lote, fabricação, e vem escrito a validade. E aí, se você puder pegar um com prazo maior, é sempre recomendado. Modo de conservação também, né? Então, às vezes a gente compra alguma coisa e no mercado, né, ele tá na prateleira. Mas depois de aberto, tem que manter em geladeira, por exemplo. E às vezes a gente não se atenta a isso e quando abre não põe na geladeira e aí estraga. Então esse modo de conservação também vem sempre escrito nas embalagens. Então, após aberto, manter na geladeira, ou se não precisa, manter na geladeira. Então é legal também a gente olhar. Os ingredientes, se você olhar naquele monte de letra que tem nas embalagens, vai ter lá ingredientes. E vai ter um monte de ingredientes. E isso é mais para curiosidade de vocês mesmo. Porque o primeiro ingrediente sempre é o que tem maior quantidade. Então, às vezes, você está na dúvida, você pegou um achocolatado. O que vocês acham que mais tem no achocolatado de ingrediente? Não sei, vou olhar atrás. O primeiro que vocês lerem de ingrediente é sempre o que mais tem naquele produto. E além de outras informações que vão ter na tabelinha, né? Como a Lari já falou para vocês, dos carboidratos, proteína, lipídios, vai vir sempre ali também essas informações e a porcentagem de cada item, que se vocês quiserem saber também tá lá. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, então ali tem a validade, né? Como eu falei, às vezes vem a fabricação, o lote, e depois tem também a data de validade. Então é sempre importante estar olhando. E os ingredientes, também eu trouxe um exemplo do próprio achocolatado, que eu circulei ali para vocês, que o primeiro ingrediente nesse achocolatado é o açúcar. Então, o que mais tem nesse achocolatado é o açúcar. E aí, isso vocês podem fazer com qualquer produto que vocês tiverem curiosidade de olhar, é só ler lá atrás, onde está escrito ingredientes. E aí, além disso, né, o que vocês devem fazer quando vocês forem no mercado, forem fazer compra com os pais de vocês, com os avós de vocês? Evitar os alimentos congelados, em conserva e doces, né? A gente gosta de um doce, mas não pode comer muito. Os congelados, quando a gente passa naquele freezer e tem lasanha pronta, tem hambúrguer pronto, tem os famosos nuggets, mas não pode abusar desses alimentos, tá? Como a gente viu, são alimentos que não vão ser muito saudáveis. Fazer uma lista de compras, né? Para não comprar o que não precisa. Evitar muitos frios, embutidos e patês, então muito presunto, mortadela, também não é muito legal. Pode comer, mas não muito, né? E comprar vegetais de cores variadas. Então, na hora que chegar ali na região das frutas, dos legumes, das verduras, pode comprar, pode pedir para a mãe de vocês, né? Para comprar de cores variadas. Então, pega uma beterraba, pega uma cenoura, pega alguma coisa verde, que aí vai ficar bem legal e vai estar tendo vários nutrientes que vocês precisam se alimentar. Pode passar. E aí, além dessa questão das compras, acompanhar as preparações na cozinha. Então, às vezes também isso é muito interessante. Quando vocês não tiverem aula e os pais de vocês estão lá fazendo o almoço, vocês podem ir lá e pedir para acompanhar, para ver como é, para ajudar. Isso também faz parte da questão da alimentação. Então, pode passar, Lari. Então, ajudar, aprender, ensinar, pedir para a mãe, para o pai, como que faz isso, como faz aquilo. Manter o ambiente da cozinha limpo, então vocês podem ajudar a manter ali a cozinha, onde está cozinhando, limpo. Evitar frituras, então, sempre, né, vocês vão estar só acompanhando o pai de vocês. Quem vai estar mexendo no fogo, com essas coisas, não vão ser vocês. É sempre a supervisão de um adulto. Mas, a mãe, a avó de vocês vai fazer uma fritura. Pergunta se não pode fazer um grelhado naquele dia, né? Para você saber qual que é a diferença. Utilizar gordura, óleo, sal, açúcar em pequenas quantidades.
Então, nada de pegar o saleiro e pôr muito na salada. É pouquinho. Fazer sucos e saladas. Então, enquanto a mãe de vocês, o pai, está fazendo alguma comida, pega e vai lavar alguma verdura para a gente fazer uma salada, fazer um suco. Também é muito importante para constituir essa alimentação saudável. E é algo que vocês podem estar ajudando a fazer. Mas sempre na supervisão de um adulto, tá, galera? Pode passar. E aí, para resumir um pouco tudo isso que a gente trouxe hoje para vocês, seriam os 10 passos para uma alimentação saudável. Então, eu meio que resumi tudo em 10 passos principais de tudo que meus amigos e eu falei para vocês hoje. Pode passar. Então, aqui eu coloquei um mini tabuleiro, né? Vocês já devem ter jogado jogo de tabuleiro. E sempre que a gente joga, a gente vai passando as casinhas até chegar no final e ganhar o jogo, né? Geralmente, sempre tem esse intuito. Então, aqui, também fazendo uma breve comparação, a gente tem que seguir alguns passinhos, um de cada vez, para no final chegar a uma boa alimentação. Então, o que a gente ganha seguindo esses passinhos? Uma alimentação saudável, saúde, energia, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Pode ir, Lari. Então, a primeira coisa, os alimentos in natura ou minimamente processados serem a base da alimentação, que foi o que a Sara já tratou com vocês hoje, né? O próximo passo. Pode ir, Lari. Usar pouco óleo, gordura, sal e açúcar, né? Então, como eu falei para vocês, nada de pegar o saleiro e colocar muito sal na comida, na salada. Açúcar também tem que maneirar. Esse seria o segundo passo. O terceiro passo. Limitar o consumo de alimentos processados. Então, aqui é o que também a gente já trabalhou com vocês, os alimentos processados. Tem que limitar, não pode comer todo dia, né? A gente tem que ter uma balança. O quarto passo. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, aqui não é nem limitar, né? Vocês viram que é evitar. Então, é realmente assim, se tiver como não comer, é melhor que não coma, porque não é muito saudável. Quinto passo. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Foi o que também a minha outra amiga falou para vocês, né? Tem que comer com atenção, ver o que está comendo, em ambientes apropriados, né? Então, nada de comer no sofá, né? E sempre que possível com uma companhia. Então, se tiver irmão, com a mãe, com o pai, qualquer pessoa que vocês se sintam bem para estar ali se alimentando. Pode passar. Fazer compras em lugares corretos que tenham alimentos necessários para a base da alimentação. Então, ir em lugares que vão vender as frutas, os legumes que vocês precisam comprar, também é importante. O próximo. Aprender e desenvolver habilidades culinárias, foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, acompanhar o pai de vocês, os avós, quem seja que cozinha na casa de vocês, para vocês começarem a desenvolver essas habilidades e aprender o que deve ser feito, o que não deve ser feito, para ter alimentação saudável. O próximo. Planejar o uso do tempo para alimentação. Então, também, né? Nada de comer na correria todo dia. Tem que ter o tempo do café da manhã, o tempo do almoço, o tempo da janta. É muito importante. Mais um. Estamos quase chegando. Se for comer fora de casa, que seja um lugar com alimentos balanceados feitos na hora. Então, nada de fast food, né? Que tenha a opção de legumes, de verduras. E, por último, a última casinha. Tomar cuidado com as propagandas e informações sobre alimentação. Então, também, às vezes a gente vê na TV, né? Aquele lanche que a gente fica com vontade de comer, que parece super gostoso e super saudável, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a propaganda, ela aumenta um pouco a realidade do produto. Então, e também as informações, né? Tá sempre
tentando aprender, tentando se informar, para não errar na hora de se alimentar. E aí, assim, a gente consegue, né, com esses passinhos, concluir uma alimentação saudável. Pode passar, Lari. Então, obrigada a todos vocês que ouviram a gente. Eu espero que vocês tenham prestado atenção em tudo que a gente falou um pouquinho e tenham entendido tudo para vocês terem essa alimentação saudável, né? Vamos começar a buscar isso e também levar esse conhecimento para alguém que vocês gostam. Então, conta para a mãe, conta para o pai, conta para o irmão que vocês viram hoje e vamos todo mundo conseguir uma alimentação saudável, beleza? Pode passar, Lari. E essas são nossas referências, tá bom?